Evangelho de João, capítulo 5. Eu quero pedir que vocês me ajudem na leitura. Nós vamos até o verso 18. Então vamos alternando a leitura desta narrativa bíblica. João, capítulo 5, do verso 1 até o verso 18. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Esse é o terceiro milagre no Evangelho de João. Encontramos 8 milagres neste Evangelho. Podemos também, ao invés de falarmos 8 milagres, podemos muito bem dizer, temos no Evangelho de João 8 sinais. Que sinais são esses? Os sinais de que o reino de Deus chegou. E esse reino chegou na pessoa de Jesus Cristo. João aqui neste terceiro sinal, ou neste terceiro milagre, ele mostra claramente a divindade de Cristo. Quando João narra o que aconteceu ali naquele tanque de Betesda, o que João quer nos trazer de uma forma muito clara que Jesus Cristo é Deus. Aquele Nazareno, filho de Maria e filho de José, daquele carpinteiro, ele não somente era um homem, mas ele era homem-Deus. Este é o maior enfoque que podemos dizer que João deixa para todos nós no seu evangelho, principalmente nos sinais e nos milagres aqui narrados por Jesus. A narrativa nos diz que Jesus subiu a Jerusalém para uma festa. Não diz qual era a festa que Jesus tinha subido. Os judeus normalmente subiam para Jerusalém para pelo menos 3 festas. A festa da Páscoa, que nós temos logo no início do capítulo 6, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. Aqui nós não sabemos precisamente qual festa. Como disse uma vez um pastor, que a nossa interpretação e a nossa observação do texto sagrado, inevitavelmente ela é feita por cima de gigantes da fé que nós temos. Estes gigantes na fé, até eles,
não consegue precisamente chegar a uma conclusão de que festa possa ter sido essa aqui que João narra aqui para a gente. Mas é importante que diz que Jesus subiu para Jerusalém. E quando Jesus chega em Jerusalém, Jesus vai para um lugar chamado Porta das Ovelhas. Foi chamado esse lugar Porta das Ovelhas porque era normalmente por ali, naquele lugar, que as ovelhas eram levadas para o sacrifício a Deus. E Jesus chegando ali, ele vai para um tanque, que é chamado tanque de Betesda. Esse tanque, Betesda, no aramaico, ele pode ser chamado de tanque das oliveiras, mas ele era mais conhecido como tanque das misericórdias. Já vale aqui já uma aplicação. É interessante que existem alguns nomes nas Escrituras que, por ter este nome, esperamos que a prática seja concedente ao nome. Mas nós vamos ver nessa narrativa que de lugar de misericórdia não existia misericórdia alguma aqui. Porque neste lugar, neste grande tanque, onde haviam 5 pavilhões, aqui era a lei dos mais espertos, ou daqueles que chegavam na frente. É interessante, como eu disse, desses nomes nas Escrituras. Quando nós temos o livro de Ruth dizendo que saiu Noemi, saiu o seu esposo e os seus filhos de Belém, ou seja, saíram porque havia fome no lugar que significava a casa do pão. E aqui, no lugar chamado lugar de misericórdia, a misericórdia passava longe desse lugar. Pois bem, o verso 3, João diz que neste lugar havia vários tipos de enfermos. Haviam cegos, coxos e paralíticos. O verso 4, se repararmos, ele está entre colchetes, porque nos manuscritos mais antigos não consta esse texto nos manuscritos. Mas esse texto, na verdade, é um texto explicativo do versículo 3, porque ele diz que estes cegos, coxos, paralíticos, eles esperavam que se movesse a água, porquanto eles acreditavam que um anjo descia em certo tempo, agitando a água, e o primeiro que entrava naquele tanque, quando a água era agitada, ele era curado. Isso aqui nós não encontramos, isso aqui é o que eu quero me referir, a essa ideia do anjo movimentar uma água e o primeiro que tivesse condições de pular fosse curado. Nós não encontramos em nenhum dos escritos de Moisés, nós não encontramos isso em nenhum dos escritos dos profetas. Isso aqui é como toda religião tem, as suas superstições. Tem a sua, podemos dizer assim, a sua doutrina, a sua confissão, mas as religiões têm sempre as suas superstições. Alguns comentam que era um lugar, por mais que fosse um pórtico com 5 pavilhões, mas havia uma corrente por baixo dessas águas aqui. Mas o certo é que em nenhum lugar encontramos que esse lugar é proporcionado por Deus e movimentar a água, e o que fosse mais esperto, o que tivesse mais atento, pudesse entrar aqui e ser curado. Eu fico imaginando assim, como é que deveria ser esse tanque, né? Eu acho que aquele que talvez tivesse uma sensibilidade maior, até distrair o outro. Fulano, você lembra daquele dia? Ele está olhando assim a água. Que dia? Não, você lembra? Olha só, pensa só. E quando a água movia, o outro ali pulava. Não existia misericórdia ali. Era a lei dos mais espertos. E João nos conta que neste lugar, neste tanque, nestes 5 pavilhões, tinha um homem enfermo havia 38 anos. A minha idade. Para quem não sabia, está sabendo. Nem parece. 38 anos, gente, este homem enfermo. Não significa necessariamente que ele estivesse ali naquele tanque de Betesda 38 anos. Mas o certo é que aquele homem estava enfermo há 38 anos.
aqui já vai uma aplicação bem clara para a gente. Quantas vezes nós passamos por sofrimentos e por dores, em questão de dias, de semanas, e nós já abrimos a boca dizendo: Deus, eu não aguento mais. Às vezes nós passamos por momentos difíceis e eles se perpetuam ao longo de meses, chega a ano ou a anos, e às vezes nós já estamos abrindo a boca pedindo arrego a Deus. Mas este homem, há 38 anos, estava neste lugar. E se ele estava neste lugar, e se ele era colocado neste lugar todos os dias, uma coisa é certa: aquele homem, ele tinha esperança no seu coração, mesmo que 38 anos depois de ser curado, porque senão ele não estaria ali. Certamente, se ele não tinha essa esperança no coração, ele estaria em outro lugar, menos ali no tanque de Betesda. Aquele homem, mesmo passados 38 anos, não foram suficientes estes anos para matar o sonho dele de poder andar novamente. Quantos anos, irmãos, tem as nossas provações? Quantos anos estamos esperando um filho voltar para a casa de Deus? Quantos anos estamos aguardando um cônjuge se render a Cristo? Quantos anos estamos aguardando talvez uma cura? Quantos anos estamos aguardando algo? E talvez muitos de nós já até desistimos, porque já se passou um ano, ou talvez já se passaram alguns meses, e nós já desistimos. Este homem certamente deixa uma lição para a gente, a lição de não desistir. E quando eu me refiro a não desistir dos nossos sonhos, eu não quero me referir aos nossos sonhos baratos, aos nossos sonhos só dentro do aspecto temporal, do aqui e do agora. Principalmente os nossos sonhos que são sonhos eternos. Quantas vezes nós desistimos tão facilmente? Este homem, ele não desistiu. O verso 6 diz que Jesus, vendo aquele homem deitado, e sabendo que ele estava assim há muito tempo, aqui há 3 possibilidades, como esta situação deste homem chegou ao conhecimento do Senhor. Pode ter chegado através da pergunta do Senhor para alguém ali naquele tanque: quem é esse homem aí? Esse aí, 38 anos aqui, direto ele vem aqui. Ou, por ser homem-deus, ele sabia precisamente a condição daquele homem. João nos diz que aquele homem estava ali deitado e Jesus sabia há muito tempo. E Jesus faz uma pergunta ali para aquele homem. E se nós pensarmos bem, parece ser uma pergunta daquelas que, depois que a gente está com uma pessoa que faz uma pergunta tipo essa aqui, a gente catuca assim: rapaz, mas que pergunta mal colocada que você fez, hein? Mas que pergunta absurda que você fez. Porque olhe, volte os teus olhos para o texto e olhe a pergunta que Jesus fez: queres ser curado? Eu imagino se aquele homem estivesse já ali saturado daquela situação, a resposta que ele talvez poderia dar ao Senhor. Ele poderia: não, estou aqui só para olhar o anjo mexer a água só. Não tem nada para fazer em casa aí, peço para vir para cá, eu gosto de ver a multidão. Ele poderia muito bem ter respondido dessa forma. Mas essa pergunta de Jesus nos dá uma lição muito grande. E esta pergunta do Senhor Jesus Cristo não foi absolutamente uma pergunta sem pensar antes. Essa pergunta de Jesus foi extremamente pertinente. Por quê? Porque há uma possibilidade muito grande
da gente olhar para a nossa própria vida diante de situações, diante de sofrimentos, e a gente não querer mais se ver livre desse mal. Parece estranho. Parece estranho. Como é que é? Existem pessoas que passam por problemas e às vezes não quer mais se ver livre. Sim. Assim como a gente tem animalzinho de estimação ou alguma coisa de estimação, a gente tem um mal de estimação. Sabe por quê? Porque nós queremos nos colocar como vítima. Porque nós não conseguimos mais nos enxergar na história da nossa vida fora da vitimização. Porque muitos gostam de ser olhado como coitadinho, como, pobre coitado, aleijado, né? 38 anos, acho que nunca mais vai andar, nunca mais vai andar mesmo. Talvez gostasse de ouvir. E esta pergunta então se torna pertinente do Senhor Jesus Cristo. Porque hoje existem muitas pessoas que nós conhecemos nas ruas que são aproveitadores da sua enfermidade. Quantas pessoas em semáforo eu paro e tudo, pessoas com às vezes pequenas deficiências, certamente deve ter um benefício do governo, e certamente poderia estar sendo recolocada no mercado de trabalho, num outro setor, mas ela prefere se fazer de pobre coitado, que está ali no semáforo, mendigando, para dizer: o pobre coitado, eu preciso ajudar aquela pessoa. Mas às vezes também conosco acontece isso. Eu coloquei até algumas colocações aqui. Existem pessoas que fazem do seu mal a sua razão de viver. Do mal que ela vive, a vida dela gira em torno daquilo ali. E Jesus pergunta a este homem: queres ser curado? A resposta desse homem no versículo 7 diz assim: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, porque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Este homem agora, ele faz uma acusação. A acusação deste homem é o seguinte: Senhor, talvez o Senhor não saiba. E na verdade, eu estou falando Senhor, mas segundo a narrativa que nós lemos, ele nem sabia quem era Jesus. Ele talvez deve ter virado para Jesus: mas você não sabe como é que é o mundo. O mundo é dos mais espertos. O Senhor, neste mundo, não existe solidariedade. Neste mundo não existe amor ao próximo. Porque eu estou aqui há 38 anos e nunca consegui. Quando eu ia me arrastando, alguém caía na minha frente. Então, neste mundo, não existe esse tal de amor de ajudar as pessoas. É interessante porque o verso 9, Jesus diz assim a este homem: não existe solidariedade, não existe amor? Então, toma o teu leito e põe-se a andar. Jesus disse: no mundo realmente pode faltar solidariedade, pode faltar amor ao próximo, mas eu vou te ajudar. E a ajuda de Jesus aqui não foi: vem cá que eu vou te dar a mão. Jesus foi: toma o teu leito e anda. Você já parou para analisar um pouquinho esse texto, a implicação dele? Porque a gente lendo esse texto, Jesus faz coisas assim que, desde a sua pergunta parece uma coisa absurda, até a forma como ele curou.
Porque talvez se eu fosse o agente daquela cura ali, eu ia falar assim: meu amigo, deixa esse leito seu aí, que há 38 anos você está deitado nele. Levanta, vem cá, eu vou te ajudar. Dá um chute nesse leito agora aí. Mas Jesus pega o instrumento de sofrimento deste homem, há 38 anos, e diz assim: olha, toma o teu leito e anda. Jesus curou esse homem e pediu para que ele continuasse carregando agora o seu instrumento que ele era carregado. Por quê? Pense um pouquinho, por que que o Senhor fez isso? Consegue pensar aí? Por quê? Eu não vou dizer que a minha resposta seja exatamente esse propósito, mas eu acredito que sim. Porque o Senhor queria que aquele homem testemunhasse da sua cura. Eu acredito que o Senhor fez isso porque eu creio que Jesus queria que aquele homem não se esquecesse de quem ele foi um dia. Porque muitas vezes recebemos as bênçãos de Deus e facilmente nos esquecemos de Deus. Eu creio que o Senhor falou: levanta, toma o teu leito e anda, porque o Senhor queria que aquele homem, ao carregar a sua maca, ao carregar a sua esteira, todos pudessem presenciar que aconteceu algo com aquele homem. Eu acredito que o Senhor fez isso porque o Senhor, como Ele faz com tantos outros, Ele queria que outras pessoas fossem inspiradas através da situação daquele homem. Não é assim, gente, que acontece? Quantas biografias nós ouvimos, lemos e somos inspirados? Ontem, antes de deitar, Priscila veio me mostrar as últimas palavras, ou pelo menos relatos, do criador da Apple, Steve, isso mesmo, Steve Jobs, é isso? Enfim, os craques aí no inglês, e veio mostrando, ele veio falando da riqueza que ele teve, de tudo. O resumo, se de fato aquelas palavras deixadas ali registradas são dele, ele disse que não valeu a pena a riqueza. No final da vida, o que deu a entender que ele disse: olha, valorize muito mais a família e o pouco que você tem. São biografias que fazem a gente, às vezes, frear um pouquinho a nossa vida. E eu creio que o Senhor permitiu essa história deste homem carregar a sua maca para que pudesse nos inspirar. Acredito também que as transformações em nossas vidas produzidas por Deus, nem sempre os únicos beneficiados somos nós mesmos. Porque nós achamos que as bênçãos que nós recebemos, somente nós somos os beneficiados. Estamos enganados. Eu gosto da narrativa de Lucas, da viúva de Naim. Jesus entra naquela cidade, para encurtar a história, Jesus ressuscita o filho daquela viúva. Aí diz assim, que a multidão ficou admirada. E ao invés da multidão dizer assim, Deus visitou aquela viúva, a narrativa de Lucas diz assim, que a multidão declarou o seguinte: e Deus visitou o seu povo. Porque quando Deus nos concede uma bênção, esta bênção ela deve ser reverberada, compartilhada. Quando Deus traz uma cura, quando Deus responde uma oração, quando Deus efetivamente faz algo na minha e na sua vida, o que Ele está dizendo é o seguinte: não é só para você. Vai atingir muito mais pessoas que estão perto. Só que o verso 9 nos dá agora um problema. Era sábado.
E se os religiosos, os judeus e os fariseus já olhavam desconfiados para Jesus, depois deste acontecimento, aquela desconfiança se tornou efetivamente uma perseguição. Porque o verso 10 diz: por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Porque nós temos que entender o seguinte, irmãos: o quarto mandamento, ou melhor, o quarto mandamento diz que nós devemos guardar o sábado. Só que os religiosos, eles multiplicaram este mandamento. Eles conseguiram fracionar este mandamento de uma forma oral, que, para você ter uma ideia, eu até ri quando um dos comentaristas que eu pesquisei disse que quem tivesse até dentadura e não tivesse na boca não poderia carregar. Parece um absurdo. Eu não sei se ele foi irônico, mas ele disse isso. Tamanho o peso que os legalistas colocaram na lei do Senhor. E Jesus diz assim, o verso 17: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O que Jesus está dizendo para os fariseus é o seguinte: o meu Pai descansou no 7º dia da sua criação, mas no 7º dia, o Pai e eu, nós não descansamos dos atos de amor, dos atos de misericórdias, dos atos de graça. O meu Pai não descansou e nem tampouco eu descanso. Se for para fazer um bem no dia de sábado, eu vou fazer. Se for para demonstrar a graça do Pai, o amor do Pai, eu vou demonstrar. Eu me lembrei aqui da parábola do bom samaritano, que quando passou por aquele homem na estrada, ele estava indo para o culto. E entre socorrer um acidentado e ir para o culto, eu vou para o culto. Aí eu me lembro de João Alexandre, nosso músico aqui atual, que ele tem uma canção que diz: enquanto domingo for nosso dia sagrado, e em nome de Deus se deixar os feridos de lado, o Deus que se prega nem sempre é o Deus que se vive, pois Deus se envolve, se revela e revive. É claro que o domingo é o nosso dia sagrado, mas por ser domingo, nós não podemos deixar de atos de misericórdia, de amor, uma visita. E Jesus então diz: olha, o meu Pai trabalha, meu Pai nunca parou de trabalhar. E ele diz: e eu também trabalho. É interessante os religiosos. Eu acredito que aqueles religiosos, há 38 anos talvez, tenham passado por aquele homem, nunca olhou para aquele homem talvez. Agora vê aquele homem curado, carregando uma maca, passa a querer olhar para aquele homem. E não para glorificar a Deus por ter acontecido uma cura, mas agora para indagá-lo conforme o verso 12. Perguntou-lhe: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Olha, interessante a resposta deste homem no verso 13. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. É interessante porque depois de Jesus curar aquele homem, Jesus não tirou um cartãozinho de visita e disse assim: ó, sou Jesus de Nazaré, se precisar de alguma coisa, só me procurar, tá? Está aqui, claro, de uma forma, eu costumo dizer assim, anacrônica, mas está aqui o meu e-mail, meu WhatsApp, passa para mim, tá? Jesus não fez isso. Porque Jesus não precisa de marketing. Como hoje nós vemos em muitas igrejas, noite do milagre. Milagre agendado, né? Noite da cura. Noite disso. E, gente, como tem multidões indo para estes lugares. Igualzinho o tanque de Betesda, que normalmente são lugares que desviam a nossa atenção da verdadeira fonte, que é Cristo. Lugares assim,
eu posso dizer que supostamente são milagrosos, não promovem comunhão e muito menos solidariedade. Vai em lugares assim de multidão. É briga para quem vai chegar na frente, porque na frente o fulano de tal vai me chamar. A grande verdade, querido, é que não existem lugares de cura. O que existe é um Deus que onde quer, quem Ele quer, Ele efetua a cura ou aquilo que a pessoa necessita. Essa é a grande verdade. E esta narrativa, como nós lemos, ela termina dizendo que Jesus mais tarde encontrou com este homem no templo. Aí sim Jesus se revela dizendo: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus aqui, gente, não está rogando praga a esse homem não, tá? Jesus aqui não está falando assim, eu te curei, você estava aleijado 38 anos, agora anda na linha. Porque se não andar na linha, 38 com 38 dá 72. Você vai passar aí os mais 70... Eu errei, gente? 76. Está pensando que... Você vai passar 76 anos agora aleijado. Eu vou fazer você viver 100 anos, para você passar 76 anos agora aleijado. Jesus não está rogando praga. O que Jesus está dizendo para este homem é o seguinte: cuidado com o teu coração, com a tua alma. Porque você foi curado de 38 anos de uma deficiência. Em outras palavras, Jesus está dizendo para esse homem: cuidado com aquele que pode te fazer perecer no inferno. Cuidado, principalmente com o teu coração, com a tua alma. Cuidado. E a narrativa diz que a partir daquele momento, então, os judeus começam a perseguir a Jesus. Quero só tirar algumas lições para a gente aqui nessa noite, irmãos, dessa narrativa. A primeira: por maior que seja o teu sofrimento ou a tua dor, a grande verdade que a gente consegue extrair desse texto é o seguinte: Jesus sempre se compadece da gente. Por mais que o nosso sofrimento, ele perdure meses, anos, à luz desse texto, Jesus sempre se compadece da gente. Talvez os homens não se compadeçam, mas Jesus sempre se compadece da gente. Jesus cura este homem, como eu disse no início, claro, para mostrar o sinal da sua divindade, do seu poder, de que ele era Deus, o Messias. Mas nós não podemos deixar também a questão secundária. Jesus teve compaixão daquele homem. E Jesus tem compaixão da minha vida e da tua vida. A segunda lição que eu tiro é que na caminhada com o Senhor há ajuda, mas não há lugar para vitimização. E hoje nós vivemos uma cultura de vitimização. Uma cultura de que eu nasci, meus pais não me queriam, é que meus pais me rejeitaram, é que minha mulher não sei o quê, é que meu marido não sei o quê, é que a minha vida é assim, é assim, é assim. Não há espaço para vitimização. Não há espaço para que deixemos o sofrimento e a luta serem protagonistas da nossa vida. Quando Jesus disse para este homem, o texto, João, ao narrar, não diz que Jesus estendeu a mão. Jesus disse: levanta. Aquele homem poderia muito bem falar assim: você já me faz uma pergunta absurda, se eu quero ser curado. Agora você me manda levantar, você não está me vendo que eu estou aqui sem conseguir me levantar? O texto não diz, se houve essa indagação, João não coloca. O texto diz que aquele homem se levantou, aquele homem foi protagonista juntamente com a ordem de Cristo da sua vida. Então, na caminhada com o Senhor, há ajuda, mas não há lugar para vitimização. Então, em nome de Jesus, pare de se colocar como vítima e seja protagonista. Quando eu uso essa palavra protagonista, eu quero dizer, use o que o Senhor nos deu, a responsabilidade humana.
Eu me lembro de um rei, a história dos reis conta, se eu não estou equivocado, a história de Acabe. Se eu não estou equivocado. Acabe foi para a guerra com Josafá. E um dos profetas, o único que falava realmente por boca de Deus, disse assim: olha, não vai, porque senão você vai morrer na guerra. E ele foi. Foi até disfarçado, não foi com roupas reais. Foi com roupa de soldado de guerra. A narrativa diz que um flecheiro inimigo soltou uma flecha ao acaso. O texto diz ao acaso. E esta flecha veio justamente no peito de Acabe. Ah, mas Deus determinou. Estava nos decretos de Deus. Estava dentro da responsabilidade dele. Ele ouviu a voz do Senhor para não ir. Ele foi por culpa dele, por responsabilidade dele. Hoje nós vivemos essa cultura de vitimização, de que tudo nós lançamos na conta de Deus, quando não lançamos na conta do diabo. E nós achamos que nós não temos responsabilidade de nada. Isso é o maior engodo que nós nos engodamos. Porque nós temos responsabilidades, irmãos. Esse negócio de ficar deitadinho, para com isso. Eu gosto do Salmo 3 quando diz: deito. Vamos lá no verso, tem que ler, senão eu vou citar o Salmo seguinte. Salmo 3, verso 5. Salmo 3, verso 5. Diz assim: deito-me e pego no sono. Agora, leiam comigo essa parte B. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Você sabe o que significa lá no hebraico essa palavra sustenta? Escora. Eu e você, nós acordamos porque o Senhor nos escora. Porque se Ele não nos escorasse, as demandas da vida estaria desbarrancando-nos. Mas nós temos uma escora que pode nos dar a graça de nos levantarmos todos os dias. Então, sem essa conversa, não, eu não consigo. Eu estou tomando isso e aquilo, mas não consigo. Sem essa cultura de vitimização. O Senhor é a nossa escora. É Ele que nos ampara para levantarmos todos os dias. Por isso que eu faço essa aplicação. Na caminhada com Cristo há ajuda. Temos essa escora que é Deus. Mas não há espaço para vitimização. Terceira aplicação aqui. Todos que são socorridos pelo Senhor têm a responsabilidade de testemunhar a sua transformação. Todos nós que recebemos alguma bênção da parte de Deus, temos a responsabilidade de testemunhar aquilo que Deus fez por nós. Alguns até comentam que nós, reformados, tradicionais, não compartilhamos as bênçãos. E às vezes é verdade. É certo que às vezes a gente, por outro extremo, a gente vê quantas bênçãos contadas de uma forma tão truncada, mas às vezes nós temos a dificuldade de compartilhar aquilo que Deus fez. O hino que nós cantamos: quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Deus tem feito muitas coisas aqui, no meio de muitas pessoas, de famílias aqui. Compartilhe, testemunhe daquilo que Deus tem feito. Essas histórias inspiram, encorajam. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, diz: aconselhai-vos mutuamente. Quarta aplicação, quarta lição que eu deixo aqui: não existe uma agenda religiosa. Como eu disse, noite da cura, noite dos milagres, bobagem. O mais importante é saber a dádiva de fazer o bem. Não existe dia nem hora. O que nós precisamos entender é que a todo momento que nós estamos com o próximo, seja ele do nosso meio, seja ele ou não, há oportunidade da gente fazer o bem.
E, irmãos, e fazer o bem não é só nos momentos oportunos ou nos momentos de calamidade. Porque muitas vezes nós nos envolvemos assim. Mariana está precisando disso. Vamos ser solidários. Passa uma semana, a gente não quer nem mais saber de Mariana. Não foi comigo. Não está mexendo com a minha rotina. O que nós precisamos é viver na prática das boas obras. Porque as boas obras, para nós que fomos salvos pela graça, glorificam o Pai. Quinta lição: os sofrimentos da alma são muito mais graves do que o sofrimento do corpo. Foi isso que Jesus disse para ele: olha, você foi curado, anda na linha. Porque os sofrimentos que a gente não consegue ver são muito mais graves do que o sofrimento físico. Por último, acima de todas as coisas, importa-nos fazermos e realizarmos aquilo que o Pai continua fazendo, o Filho continua fazendo, e nós, como seu povo, precisamos continuar fazendo. Os atos de misericórdias, os atos de bondade, de amor, assim como Deus, o Pai, nunca parou de exercer sobre nós, os homens. Precisamos continuar. Talvez você esteja aqui nessa noite, tenha desistido de algo. Que não seja algo supérfluo, mas algo que você realmente deseja para a sua vida. Como eu comecei aqui, talvez dentro da sua família, um filho retornando ao caminho do Senhor, talvez os pais, talvez um dos cônjuges, ou talvez algo, até mesmo uma cura física. Talvez nós já desanimamos, porque já se passaram alguns meses e nada. Mas esse homem esperou 38 anos. Ele não desistiu. Eu creio que este homem, por mais que ele acreditasse num anjo mexendo nas águas, mas eu acho que ele acreditava que existia um Deus misericordioso, um Deus que vem ao encontro. Talvez nós estamos precisando disso. Eu queria que você curvasse a tua cabeça agora. Pode ser que a resposta de Deus venha dentro desta 1h30 que nós estamos aqui. Pode ser que venha na tua rotina tão normal. Deus nunca nos deu data. Deus nunca nos estabeleceu data. Quem estabelece data são os homens. E na maioria das vezes erram. Talvez você tenha sofrido e nem o teu cônjuge saiba, ou nem você, papai e mamãe, saibam a dor do seu filho. Mas esse Deus que sabia que aquele homem estava há 38 anos ali, Ele sabe da tua dor, do teu sofrimento. E o que é mais importante, Ele se compadece de você. Ele põe o coração dele naquilo que você está enfrentando. Eu me lembro, Senhor, de Davi, quando ele declarou para o Senhor que o Senhor sondava a sua vida.
Nós cantamos isso aqui nessa noite. Tu conhecias o deitar e o levantar dele. Eu não conheço, Senhor, as particularidades de muitos dos meus irmãos que eu convivo aqui. E muito menos dos visitantes nessa noite. Mas o Senhor conhece. O Senhor conhece onde que o calo aperta. O Senhor conhece onde está a ferida. O Senhor conhece a profundidade da dor da alma. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa se compadecer, assim como o Senhor fez com este homem. Mas que os meus irmãos também tenham a responsabilidade de fazerem a sua parte, porque até onde eu consigo, Pai, ver na Tua palavra todos os atos poderosos do Senhor, contou com a participação, a responsabilidade humana. Foi assim na abertura do Mar Vermelho. O Senhor falou para que Moisés tocasse nas águas. Foi assim quando o Senhor preservou a nação de Israel de não ser exterminada pelo rei Xérxes. O Senhor usou Ester para interceder pela sua nação. Foi assim quando o Senhor ressuscitou a Lázaro. O Senhor poderia, com o teu poder, remover a pedra, desatá-lo, mas o Senhor disse: removei a pedra, desatai-o. Foi assim quando Eliseu disse para aquela viúva que estava perdendo seus filhos para os credores: que tens em casa? Um pouquinho de azeite. A partir daí, o milagre aconteceu. Faça-nos entender, Senhor, que o Senhor nos usa como protagonistas, ó Deus, para revivermos. E como eu frisei bem aqui nessa noite, que não há espaço para vitimização, para o coitadinho, porque existe o Senhor que se compadece da gente. Pai de amor, glorifica teu nome diante de cada situação destas. E que seja um testemunho para a glória do Senhor, o que o Senhor efetuar, realizar na vida dos meus irmãos. Que alcance um número muito grande do que o Senhor fez. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tu falastes por boca do profeta Malaquias: eu sou o Senhor e não mudo. Faz isso, Deus de amor. Nós te suplicamos por misericórdia e por tua graça. Amém. Amém.